Bem-vindo ao Talk Good is Good, uma iniciativa R6 Living. Eu sou a Ana Duarte e comigo estão o arquiteto Luís Santos e o arquiteto Rui Araújo, do Gabinete de Arquitetura da Apton. Bom dia, arquitetos. Bom dia. Bom dia. Qual é que é a vossa opinião relativamente à reabilitação, à saturação das cidades, agora a situação da pandemia? Pelo convite para participar. Relativamente à ideia de reabilitação em geral na cidade, acho que já era um ponto que vinha sendo falado bastante antes da crise, sobre a reabilitação. Já ia havendo demasiados espaços abandonados, ou seja, já era um tema bastante pertinente na arquitetura. A crise, infelizmente, apareceu e veio mudar tudo um bocado, e obrigou-nos a olhar também, obrigou-nos, não só nós, mas sim também o governo e outras pessoas a olhar para esta ideia da reabilitação mais a sério e não tanto para o construir desenfreadamente, não é? Isso mudou completamente o panorama de desenvolvimento das cidades para melhor, na minha opinião, porque lá está, as cidades deixaram de expandir desmesuradamente, completamente, de uma forma exagerada e desnecessária, simplesmente porque era sempre mais barato construir de novo do que reabilitar. Esse é sempre o grande dilema na reabilitação. E obrigou a que se olhasse para, às vezes, quarteirões abandonados, que simplesmente iriam continuar assim, e está-se a dar nova vida a certas zonas das cidades devido a esse novo olhar. Começou-se a olhar com outra perspectiva, não é? Em relação a isto das cidades, eu também quero acrescentar que as cidades sempre foram em si um núcleo onde se vivia, trabalhava, espaço de lazer, tudo concentrado em si. E com o desenvolver das próprias cidades, elas foram se setorizando, os centros, desde há umas décadas para cá, deixaram de ser tanto vistos como um espaço de habitar, passaram a ser vistos como um espaço de trabalhar só. Foram criadas zonas únicas exclusivamente de habitar nas periferias da cidade, e isto, por causa dos fluxos que há entre estas diferentes zonas, torna essas zonas mais desertas ou mais sobrepovoadas, dependendo da hora do dia, não é? E com o retorno ao centro, acho que se voltou a ter a cidade mais completa, o bairro mais completo em si, porque o mesmo espaço volta a servir outra vez para habitar, para trabalhar, para lazer. E acho que é esse modelo que mesmo no crescimento das cidades, isto falando de construção nova, tem que ser tido em conta, tem que ser criados bairros que sejam plurais e que respondam a estes diversos tipos de atividades, e que quase que sejam umas cidades por si só, e não voltar a setorizar todas as áreas do seu uso. Agora, falando aqui também um pouco sobre a sustentabilidade e a utilização da madeira, que ao fim e ao cabo também um pouco isto nos traz aqui nesta conversa. Qual é a vossa opinião relativamente à utilização da madeira na construção? O uso da madeira, ponto número 1, é um uso mais sustentável, de um material mais sustentável, porque é um material que na sua produção, aliás, tem uma pegada ecológica positiva, não é? Porque gera oxigênio, não é? Transforma o dióxido de carbono em oxigênio. É um material que é um material de proximidade, ou pode ser um material de proximidade se houver a produção a nível nacional. E depois, tecnicamente, a madeira está-se a modernizar e a adaptar aos novos tipos de construção de hoje em dia. Já não é uma arte como era antigamente, que o mestre carpinteiro fazia na sua oficina, fio a pavio, uma obra, ia para a obra e dava os retoques finais. Agora há muito mais a profissionalização desse ramo,
É um material que responde perfeitamente à pré-fabricação e ao controle de qualidade na sua produção, porque pode ser tudo produzido em estaleiro e levado para a obra e apenas assemblado. E depois também casa com o tema da reabilitação que temos vindo a falar, não é? Porque a reabilitação, se for na sua verdadeira acessão da palavra, vai ter que recorrer à madeira, seja para estrutura, seja para paramentos, tem que recorrer à madeira porque já fazia parte dos sistemas construtivos. E este voltar aos antigos temas de construção, com um novo olhar, acho muito interessante. Acho muito interessante porque acaba por trazer novos desafios aos arquitetos, a nós. E nós acabamos por ter que abarcar isso e temos a resposta do mercado que nos está a ajudar a responder a isso. Só para completar, a madeira, além desta modernização total que tem acontecido, não deixa de ser um material nobre e um material que traz conforto às pessoas, ou seja, nunca vai deixar de ser um material que as pessoas vão querer. É um material que poderá ter mais ou menos utilização, mas nunca vai deixar de ser um material apetecível, digamos. Agora pegando também um pouquinho naquilo que falou, o projeto Mercado Braga, foi uma obra que a R6 Living executou, que os arquitetos projetaram. Relativamente a este projeto em si, qual foi a mensagem, qual foi o propósito, a utilização da madeira neste projeto? Como é que define esta situação? A ideia da madeira surgiu porque nós, em primeiro ponto, tínhamos que criar uma cobertura de 4.000 e tal metros quadrados para cobrir toda a praça do mercado. Depois, como era uma dimensão muito grande, nós não queríamos fazer uma cobertura, digamos, que desse uma sensação de fábrica, que desse uma sensação mais fria, mais industrial, propriamente. Queríamos, sim, um material que conseguisse trazer algum conforto. Mais acolhedor. Que alimentasse também. O mercado vive muito da relação do comerciante com os seus clientes, ao contrário dos hipermercados em que isso não acontece. E então dar uma ideia maior de conforto, de poder acentuar essa relação, não é? E a madeira responde muito bem a isso, além do facto do mercado ser um sítio onde se vende produtos naturais, a madeira vai de encontro a essa ideia de estar num local mais natural, mais ligado à terra, etc. A nossa ideia para o mercado começou foi uma ideia até se calhar bastante romântica, que era do chão nasce a madeira que dá a estrutura toda da cobertura. E aproveito para dar os parabéns porque realmente está uma obra fantástica. Para a R6 Living poder executar esta obra e ter tido esta oportunidade foi realmente muito, muito bom, sentimos muito honrados. Nesta obra também foi importante o ponto que tínhamos falado há bocado, porque isto, dado a geometria complicada das peças de madeira que aí temos, era algo que era impossível fazer em obra com o rigor que se requer num projeto de hoje em dia. Ou seja, foi essencial o uso da madeira aqui para conseguir a tal pré-fabricação e o controle de qualidade. E também para conseguir responder a uma questão que tinha a ver com os tempos de execução da obra. Que neste caso a execução do trabalho destas madeiras respondeu escrupulosamente àquilo que era suposto
porque é um processo controlado. As peças são produzidas a um ritmo controlado e são aplicadas a um ritmo controlado e é expectável o desfecho da obra, e que aqui se comprovou com isso. Ao nível mais conceptual, este mercado teve a preocupação, antes de pensar sequer nos materiais, teve a preocupação de voltar a dar a vida a este mercado, a um mercado urbano, e dar essa vida como ela era antigamente. Nós podemos voltar a ter o contacto de pessoas de diferentes faixas etárias, pessoas de diferentes estratos sociais. Isso foi uma coisa que desde o início nos puxou na resposta a dar este mercado. A madeira, como o Rui já disse, foi um caminho lógico para nós a nível do material, da temperatura do material e da ligação do material à própria atividade que é desenvolvida. Nós trabalhamos em parceria com a Digital Lab, que é uma empresa que trabalha em parametrização, e foi com esse processo que nós conseguimos otimizar muito o processo todo das ripas de madeira que aplicamos, chegando ao ponto da execução e da fabricação e execução entregámos logo um catálogo com já tudo pensado. Sem dúvida, um projeto fantástico. E também pegando um bocadinho nessa informação, acha que o papel do arquiteto se sobrepõe, complementa-se ao papel do engenheiro? Acha que há demasiados arquitetos ou demasiados engenheiros neste mundo Não. É assim, no geral, em Portugal, acho que há muitos arquitetos e muitos Eu engenheiros. acho que há espaço para conviver entre diferentes arquitetos e ganha-se com essas sinergias, como aqui se vê. Este é o exemplo. Agora vou-me dirigir ao arquiteto Luís Santos, que gostaria que me definisse, que me dissesse como se define como arquiteto e qual o legado que gostaria de deixar. Eu não gosto de rótulos, muito menos de os aplicar a mim. Acho que como arquiteto sou uma pessoa pensante e um ouvinte daquilo que são as vontades, quer do cliente, quer do projeto. Neste caso, o cliente são inúmeros clientes, no caso do projeto do mercado municipal, ou seja, um ouvinte de quem o projeto vai servir. E a resposta é sempre adaptada de projeto para projeto, consoante as necessidades. Não há uma linha, há uma linha de pensamento, não há uma linha de estética que reja o meu trabalho. Acho que também tem que haver a preocupação, e eu tenho-a sempre, a nível da escolha dos materiais, a nível do uso, algo que respeite tanto a cidade como o sítio em que se enquadra, como também a nível sustentável, tentar fazer uma escolha inteligente dos materiais para ter o menor impacto possível no nosso planeta. E basicamente são esses os pontos que me definem enquanto arquiteto. Arquiteto Rui Araújo. E o arquiteto como se define e qual é que é o traço que gostaria de deixar como legado? Eu sigo uma linha de pensamento semelhante à do meu colega. Não gosto de seguir sempre a mesma linha de ideias para todos os projetos. Gosto bastante de experimentar, de encontrar novos caminhos. Acho que é muito importante a relação também com os clientes, ou seja, o projeto não é um projeto só do arquiteto, é um projeto também aliás, essencialmente é um projeto para os clientes, que são quem vai usufruir deles, e por isso é importante também a sua participação no seu desenvolvimento. Concordo com o meu colega quando diz que devemos prestar atenção
em relação aos materiais que utilizamos e a forma como podem afetar a cidade e o próprio edifício. A ideia de sustentabilidade está cada vez também mais presente, apesar de gostava que ainda tivesse mais, e é preciso investigação também, mais investigação nesse sentido para caminharmos para aí, mas é um ponto que nunca cai no esquecimento. Esta ideia está cada vez mais presente, a ideia de preservar e de utilizar melhores opções para o ambiente. Muito bem. Em nome da R6 Living, agradeço a vossa disponibilidade para participarem neste nosso programa Talk Good is Good. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigado a nós. Deus, então.